Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial de Andremara dos Santos, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. Ela fala do Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes. Embora a mãe esteja sendo processada ou tenha sido condenada e, portanto, tenha praticado um crime, o que é principal é o cuidado e a atenção com a criança. Além da entrevista, o programa vai mostrar. O levantamento do CNJ mostra que quase 200 bebês filhos de presas são criados em penitenciárias brasileiras. A sessão plenária do Conselho abre processos contra juízes acusados de corrupção. Em Pernambuco, o Tribunal de Justiça acompanha a trajetória de crianças e adolescentes adotados tardiamente. E ainda as notícias de tribunais pelo país. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes. Todas essas mulheres estão grávidas e presas, e os pequenos que elas carregam no ventre vão nascer nas penitenciárias, já fadados ao confinamento temporário. Essa triste realidade é vista em quase todos os estados. De janeiro a abril deste ano, representantes do Conselho Nacional de Justiça visitaram 33 prisões femininas em 26 estados. Verificaram que até abril havia 212 mulheres gestantes. Outras 179 estavam em fase de amamentação. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, esteve em Sergipe para uma das visitas e viu de perto como vivem as detentas. Verificou ainda a situação de crianças como a Isadora, na época com 8 meses. Boneca, o que você está fazendo dentro desse lugar, menininha? O CNJ constatou que 184 bebês com idades entre 6 meses e 1 ano eram criados na cadeia. Mas em breve eles deixarão o cárcere enquanto a pena das mães não é completamente cumprida. As visitas aos presídios intensificaram a consolidação do Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes. Além de mostrar um censo das mulheres encarceradas nessas condições, o CNJ tem elaborado recomendações ao sistema prisional. A medida é para garantir um tratamento igualitário às mulheres e às crianças que vivem hoje nas penitenciárias brasileiras. Entre as recomendações estão a obrigação de pré-natal e padronização nos cuidados específicos às presas grávidas ou que estão amamentando, o oferecimento de infraestrutura mínima para a saúde da mulher, priorizar a saúde do bebê, registrar todas as crianças que nascerem em prisões, colocar um juiz da vara da infância e da juventude nas unidades com bebês de detentas. O trabalho foi feito pela juíza auxiliar da presidência do CNJ, Andremara dos Santos. Ela acompanhou cada uma das visitas aos presídios, analisou as instalações das unidades e conferiu os serviços de saúde destinados às mulheres e aos filhos. E agora vamos ver a entrevista especial de Andremara dos Santos. Doutora Andremara, vários meses de ações, visitas a 33 estabelecimentos prisionais em 26 unidades da federação. E o que de mais contrastante a senhora viu nesse período? A coisa mais contrastante para mim foi encontrar, por exemplo, não num estado do norte, ou do Nordeste com dificuldade de acesso, ou até mesmo no Centro-Oeste, que tenhamos que viajar por terra. Nada disso foi tão chocante quanto encontrar no Distrito Federal crianças sem a vacina BCG, crianças recém-nascidas que não tinham sido vacinadas. Porque apesar de estar em falta a vacina na cidade, no Distrito Federal, mas havia uma reserva técnica e crianças que não estão em liberdade, não estão com seus pais em liberdade, uma criança que está com sua mãe num estabelecimento prisional tem direito preferencial a esse cuidado, porque como qualquer criança, ela tem direito à proteção integral. E se ela está sob o cuidado do Estado, então ela deveria ser
cuidada, e isso foi uma coisa que me chocou. E havia uma reserva estratégica que a própria juíza da Vara de Execuções Penais, depois da visita, diligenciou, identificou e conseguiu, a ministra colocou o próprio médico responsável pelo Serviço de Saúde do Supremo Tribunal Federal para identificar e finalmente foi identificado pela juíza onde estava a reserva estratégica para vacinar. Quer dizer, isso inclusive dá o tom da importância desse trabalho que foi desenvolvido por determinação da ministra e que foi um clamor dela desde o segundo dia, no dia seguinte, na verdade, à sua posse, quando cobrou dos presidentes dos tribunais de justiça e também dos governadores dos estados uma atenção especial para a presa grávida e aquela que estava amamentando e para as crianças que estavam no interior do sistema prisional e que ali não deveriam estar. Mas não termina aí, né? São vários outros problemas verificados por essas unidades. O problema mais grave é uma falta de padronização nas rotinas, no fluxo de cuidado e atenção a essa mulher que está grávida, a essa mulher que está amamentando e a seus filhos, né? Porque é importante destacar que, embora a mãe esteja sendo processada ou tenha sido condenada e, portanto, tenha praticado um crime, o que é principal é o cuidado e a atenção com a criança, que tem direito desde a gestação, não é? Essa mulher tem direito a um pré-natal, justamente para assegurar uma infância sadia, não é? Para assegurar que essa criança nasça com saúde. Há situações de saúde que podem ser detectadas na fase pré-natal e tratadas com sucesso. Então, é este o foco, porque o Estado não pode cuidar, não pode se descuidar disso quando a Constituição aponta para que as crianças tenham uma proteção integral em toda a sua existência, né? Falando justamente dessa questão, há presídios em que há uma boa estrutura física, mas não há um atendimento médico. Em outras unidades, há o médico, mas não há o registro para a criança recém-nascida. O que precisa ser padronizado e mudado aí nessa questão? Precisa ser mudado não só nos presídios, também na própria forma, e é isso que o CNJ busca, na própria forma de o CNJ, de o Poder Judiciário monitorar. O CNJ começou a fazer este monitoramento porque justamente isso faz parte dessa política de enfrentamento à violência contra as mulheres, para adequar a sua atuação a esse olhar de cuidado. Porque uma das coisas que eu verifiquei é que não importa a estrutura, o que importa é o cuidado, é o compromisso do gestor, do juiz que exige que o executivo, então, por sua administração do sistema prisional, cuide e adote a providência e dá a decisão para que seja cumprida a lei. Então, nós vimos, por exemplo, no estado de São Paulo, um estabelecimento que tinha umas condições estruturais até mais precárias, mas que a condição de saúde não tinha, até o atendimento médico era feito fora do estabelecimento prisional, mas era feito e assegurado e garantido o atendimento na rede de saúde com preferência. A senhora lida diretamente com a questão da violência contra a mulher no sentido mais amplo da palavra. Agora tem verificado essa situação com mulheres grávidas e lactantes. De que forma minimizar essa violência que elas sofrem nas unidades prisionais e que tipo de medida, de recomendação a ser repassada para esses estabelecimentos? Em primeiro lugar, estabelecer um fluxo de proteção e cuidado que atenda à realidade, mas que não seja de mão única. Não é? É preciso que estejam envolvidas todas as pessoas que trabalham, que atuam nisso. Há lugares em que somente o estabelecimento prisional é quem cuida.
não envolve nem o Conselho Tutelar, muito menos a Vara da Infância e Juventude. É o próprio serviço social da unidade quem contacta os parentes, promove a aproximação da criança com os familiares e entrega a criança para quem a mãe indica, sem acompanhamento de nenhuma autoridade judicial no caso, porque a criança não está sob a jurisdição, a criança nessa condição não está sob a jurisdição da Vara de Execuções Penais. A mãe está, mas a criança estará sempre, a partir do seu nascimento, sob a jurisdição da Vara da Infância e da Juventude. Então, a presença de uma criança, o nascimento de uma criança tem de ser comunicado à Vara da Infância e Juventude para que ela tome conhecimento e adote as providências adequadas, e ao Conselho Tutelar, que é o órgão que representa a sociedade, não é? Representa o município, a comunidade local, e que estabelece e que cumpre, que fiscaliza e que executa a política estabelecida para a proteção da infância e juventude em cada localidade. Visitas assim são importantíssimas, mas elas terminam por aí ou vão ser constantes? Há momentos e momentos. Quer dizer, primeiro houve a idealização, primeiro houve a tentativa de se obter esses dados reais por meio de informações dos tribunais nos meses de novembro de 2016, abril de 2017. Como isso não foi suficiente para dar o quadro, houve então a criação do cadastro. Nós obtivemos as informações no mês de dezembro, esses dados estavam todos consolidados, mas quando começamos a fazer as visitas no mês de janeiro, verificamos que dados informados não condiziam com a realidade. Havia um estado, o estado de Goiás, por exemplo, que informou a existência de apenas 4 mulheres gestantes no estado de Goiás. Salvo engano, não havia nem lactantes, eram 4. Uma em cada município separado. Me lembro bem que o lugar onde havia o maior número de mulheres presas era o município de Rio Verde, que, portanto, demandava ir para Goiânia e depois fazer uma viagem de carro até lá, porque nós priorizamos os lugares onde havia o maior número de mulheres grávidas e lactantes, ou se o número fosse empatado, iríamos então ao lugar onde houvesse o maior número de mulheres presas como um todo. E aí ganhava, nesse aspecto, pelo que nos haviam informado, ganhava Rio Verde. E na véspera descobrimos, à noite eles corrigiram os dados, por saber que iria haver a visita, corrigiram os dados e lançaram os dados corretos. Então haviam 17, foi o que foi informado, na região metropolitana, em Aparecida de Goiânia. E chegando lá, verificamos o quê? Que haviam 2 condenadas, uma lactante e uma gestante, mas que das 16 outras mulheres dadas como gestantes e lactantes que eram presas provisórias, na realidade só haviam 7. As outras 8, 2 haviam sido liberadas e 6 eram mulheres ou que tinham algum problema de saúde, ou que trabalhavam na cantina, não podiam se misturar com as presas, porque é outra coisa que é comum. Presas idosas e doentes ficam juntos, em alguns lugares, ficam juntas com as lactantes e as gestantes, quando há separação, porque em muitos lugares permanecem misturadas. Era importante a fiscalização e orientação, não é só, não existe caráter de repressão, é verificar como é que a coisa se dá na prática. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco acompanha a trajetória de crianças e adolescentes adotados tardiamente. Até já! O Link CNJ está de volta e fala agora sobre adoção. O Tribunal de Justiça de Pernambuco acompanha de perto a trajetória de crianças e adolescentes adotados tardiamente. Lembram deles? Os 5 irmãos biológicos que foram adotados por 3 famílias distintas no interior pernambucano? Passado um ano, a gente quer saber e mostrar para vocês como andam as coisas por aqui. Quando chegamos à casa de Valda e Luiz, as crianças estavam aproveitando o lindo dia de sol que fazia. Já reunidos na sala, Lucas e Larissa, agora com 7 e 6 anos, nos falam sobre as responsabilidades atribuídas à duplinha. Quando for a cama, vai escovar o dente, come, toma banho e vai para a escola. Os pais contam que o acompanhamento psicológico e o reforço escolar também fazem parte do cotidiano das crianças, mas que a expectativa do momento é que os pequenos juntem as letrinhas de vez. Os próprios nomes já estão garantidos.
Também fomos conferir as evoluções da família Nunes, ali pertinho, na casa da professora Sueli. Esse é o nome verdadeiro da mãe de Sandra e Rosa, que no ano passado também foram apresentadas com nomes fictícios, mas agora exibem orgulhosas as carteiras de identidade. E elas cresceram, nos contaram de passeios, notas na escola, planos para viagens e principalmente da comemoração do último Dia das Mães. Os presentes são verdadeiros troféus para as três. Foi muito desejado, muito sonhado, muito pedida, entendeu? Muito imaginada. Eu sonhava direto e realmente chegou como eu desejei. Faria tudo de novo. E as histórias vão ganhando novas referências, novos registros. Mas uma dessas referências não se apaga, até porque a manutenção dos vínculos entre os irmãos foi um compromisso assumido pelas famílias adotantes. E nada como contar com a tecnologia para dar uma ajudazinha nisso, já que a quinta irmã desse grupo mora a 400 quilômetros dali. Mica tá rindo. Tá bonita, não tá? Não tá bonitona? Rosa disse que você veio tomar banho de piscina aqui também. Pernambuco permanece entre os 5 estados que mais promovem adoções no Brasil. Em 2017, 132 novas famílias pernambucanas foram formadas. E 93 delas receberam filhos entre 3 e 17 anos, faixa etária considerada adoção tardia. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe quais são os crimes imprescritíveis, ou seja, que podem ser julgados a qualquer tempo? Letra A. Os crimes que não prescrevem são o racismo, o estupro e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. B. Racismo, estupro, tortura e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. C. São imprescritíveis apenas os crimes de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe quais são os crimes imprescritíveis, ou seja, que podem ser julgados a qualquer tempo? A resposta certa é a da letra C. De acordo com o artigo 5º da Constituição, incisos 42 e 44, são imprescritíveis apenas os crimes de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora vamos ver notícias do CNJ. O cadastramento no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões ainda não acabou. Mato Grosso e Maranhão concluíram o trabalho recentemente. Com isso, 22 estados já incluíram todas as informações na plataforma do CNJ. Até agora, a população carcerária brasileira está estimada em 447.381 presos. Mais de 95% são homens. A Paraíba está em fase avançada com 94% dos dados. Em São Paulo, até o dia 5 de junho, a implantação estava prestes a alcançar 60%. No Paraná, apenas 1% foi inserido. Já o Rio Grande do Sul e Minas Gerais ainda não participam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O fim do prazo para todos os estados implantarem o sistema estava previsto inicialmente para o dia 31 de maio. Na última sessão plenária do CNJ, os conselheiros autorizaram a abertura de um processo administrativo disciplinar contra o desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza, do Tribunal de Justiça de Tocantins. Ele é suspeito de vender sentenças. Para o relator, o corregedor e ministro João Otávio de Noronha, o tribunal não investigou corretamente o caso. A denúncia era de venda de habeas corpus em favor de um réu acusado de ser o mandante de 4 assassinatos em 2012. Os crimes estariam ligados à vingança entre famílias de ciganos.
Um outro processo administrativo também foi aberto durante a sessão. O alvo foi o desembargador Agostinho Silvério Júnior, do Tribunal de Justiça do Amapá. O ministro João Otávio de Noronha também foi relator e votou pelo afastamento preventivo do magistrado. O entendimento foi aprovado por unanimidade. Agostinho é suspeito de usar indevidamente uma lancha do tribunal e automóveis do TRE amapaense, além de intimidar servidores. E ainda na sessão, pleno do CNJ começou a discutir o uso de arma por um juiz durante a audiência em Goiás. Manuel Pedro Martins de Castro Filho teria conduzido uma audiência armado com a suposta intenção de intimidar as partes. Para João Otávio de Noronha, diante da violência e dos perigos a que estão sujeitos os juízes brasileiros, os magistrados precisam de uma arma nas salas de audiência. O voto do relator foi acompanhado pelo conselheiro Aloísio da Veiga, mas o conselheiro Luciano Frota alegou que a audiência não é ambiente de faroeste e abriu voto divergente. O conselheiro André Godinho também se mostrou preocupado com a questão. Ele e Frota pediram vista do processo. É hora do Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. O Tribunal de Justiça de Goiás e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado concluíram o julgamento de processos de presos provisórios que estão em penitenciárias há mais de 6 meses. A força-tarefa de 40 dias terminou com 692 ações julgadas. 868 processos foram movimentados. O resultado desse mutirão vai ser enviado ao Conselho Nacional de Justiça. Hoje, há mais de 16.600 presos nas cadeias goianas. Pouco mais de 7.000 estão encarcerados provisoriamente, ou seja, tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram julgados. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. É o bem comum para a sociedade, né? É o que a sociedade precisa para sobreviver. Justiça é tudo, né? Justiça é a gente ter direito, ter uma proteção do governo que a gente não tem, né? Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.